Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila e eu tô aqui de novo para falar no Espiritualidade no Caminho, pílulas de espiritualidade no seu dia a dia, um pouquinho que eu venho aprendendo sobre essa questão da prosperidade e a questão do escolha o seu verdadeiro caminho, né? O propósito de vida. E que eu tô falando da questão da profissão, porque geralmente tá tão aliada à profissão, né? Eu vejo muita gente boa, muita gente que me ajuda, né, no YouTube, falando: ah, mas aí eu fazia uma profissão que não tinha nada a ver, daí eu mudei, aí eu encontrei meu propósito de vida e hoje eu tô experimentando a prosperidade, né, em todos os sentidos, não só em sentido financeiro, mas eu tenho uma família bacana, eu tenho uma casa bacana, eu faço o que eu amo, eu tô realizado. Eu acho isso muito bacana, né? Mas o que eu queria falar, assim, no meio disso tudo, se você tá passando por isso, eu gostaria de falar, no meio disso tudo, você tá pegando o resultado de uma pessoa que já passou por um processo. Agora, se você tá no processo, sentindo aquela angústia de caramba, né? Mas é isso que eu quero pra mim? É esse o meu propósito de vida? Isso tá alinhado com tudo aquilo que eu sinto? Tá alinhado com a essência da minha alma? Foi pra isso que Deus me trouxe no mundo? Foi pra isso que eu ganhei a vida, né? É essa missão que eu tive que cumprir? É nessa fase da confusão que as decisões são tomadas, às vezes impensadamente, e aí, ou pensadamente, mas ela é tomada no meio de tanta confusão que você vai e pumba, toma uma decisão errada. E aí toma uma decisão errada e você muda para outra decisão, e aí depois muda para outra, e 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 aí nada, né? E aí que acaba. E eu postei um post no meu blog que tá escrito assim: Deus, o que você quer da minha vida, né? Porque foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, bem forte. E eu comecei a assistir um monte de vídeo, e aí eu li alguns livros, aí eu conversei com bastante gente, e eu tava muito confusa, né? Eu tava muito confusa. Eu falei: qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho dentro de mim para oferecer pro mundo? O que é aquilo? Eu não posso levar ninguém a lugares que eu nunca percorri, e aí você só ensina pelo exemplo. Então, o que eu tenho hoje, né? Porque não dá para eu pensar em mudar daqui 10 anos, mas hoje, o que eu tenho hoje para entregar para o mundo? O que eu tenho hoje para seguir na minha vida como meu propósito? E o que eu preciso mudar? Eu tô disposta, não sei o quê. E aí, o que começou a passar pela minha cabeça? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? E aí, tudo, né? Tudo eu queria mudar. E aí, assim, graças a Deus, eu tenho um coração que não fala, ele grita, né? Então, quando eu tô indo por um caminho que não tá bacana, ele... E aí, ele fica... Aí eu... Eita, alguma coisa errada. Então, quando eu pensava em alguma mudança, eu consultava meu coração. Às vezes nem preciso, né? Porque ele sai gritando. Mas eu consultava meu coração e não é por aí, não é por aí, não é por aí, não é isso que vai resolver, não é isso que vai resolver. Então, trocar de carro não vai resolver, mudar de país não vai resolver, terminar relacionamento não vai resolver, começar relacionamento não vai resolver, mudar de profissão não vai resolver. E eu fiquei perdida. E aí eu comecei a pesquisar e parece que todo mundo que estava contando como que tava bacana a vida hoje, não tava me respondendo assim: tá bom, mas como é que eu acerto agora, né? E aí eu fui conversando com várias pessoas, né? Com bastante gente. E eu fui percebendo algumas coisas, inclusive a Carla também vou querer trazer ela aqui, se ela quiser, né, pra falar sobre isso e pra falar sobre um monte de tema que ela tá expert, assim, pra ver se ela compartilha. Mas assim, basicamente essa minha amiga, ela virou e falou assim: e o medo? Eu já tinha identificado uma coisa que era assim: eu escolhi a profissão porque eu fui criada escutando assim, que não tá errado, tá? Mas assim, não foi suficiente pra minha escolha. E eu escolhi muito cedo. Eu escolhi minha profissão com 17 anos, né? Não tinha experiência de vida nenhuma, assim como um monte de gente. E aí ela virou pra mim e falou assim: mas você tá fazendo a sua escolha com base no medo? Eu falei: medo? Medo de quê? Medo de quê? Sou tão corajosa, sou pra frente, sou empreendedora, vou lá e faço, tomo minhas decisões. E aí ela:
alguns medos eu tô identificando em você. É medo de quê? Medo de ficar sozinha, era um deles, né? Medo de não ter dinheiro, medo de não ser bem-sucedida. E aí eu comecei a identificar quais eram as ambições que eu estava almejando quando eu escolhi uma profissão. Então, assim, toda vez que eu escolhia a minha profissão, eu pensava no dinheiro, né? Então, como que eu vou ganhar aquele dinheiro? Como eu vou ganhar aquele dinheiro? Porque eu preciso chegar no reconhecimento, eu preciso ter poder, eu preciso ter prestígio, eu não vou me contentar com nada menor do que isso. E pra mim isso não funcionou, né? Pra mim, Sheila, né, não funcionou. Então, pode ter funcionado para várias pessoas. E eu vejo que funciona para várias pessoas. Eu vejo muita gente que vai atrás de dinheiro, consegue, quebra barreiras e tem cursos maravilhosos sobre isso. Mas quando eu nasci, eu acredito que eu nasci com um comprometimento muito forte com a minha parte espiritual. Então, quando eu fosse escolher alguma coisa para fazer na minha vida, eu tinha que fazer de coração, na minha sociedade, com Deus. E como que funciona a minha sociedade com Deus? 50% é meu esforço, 50% é resultado dele. Me deu muito medo, me deu muito medo. E ela tinha identificado esse medo em mim. Então, se você tem esse medo de pular para outra profissão que talvez não vai te dar tanto dinheiro, ou então você pensa assim, eu vou fazer isso já pensando no retorno financeiro, provavelmente, se você tem esse comprometimento espiritual com a tua missão, o caminho pode estar errado, né? Então, como que eu fiz para me alinhar? Lembra, tua primeira empresa é aberta com Deus. E aí, quando você abre uma empresa com Deus, você deixa o resultado na mão dele e faz o teu melhor, e faz o teu melhor, e faz o que você é, e faz o que você é hoje, tá tudo certo, né? Eu não superei uma série de coisas que eu queria superar, não alcancei uma série de objetivos que eu queria alcançar, mas tá tudo certo. Hoje eu sou o que eu sou, eu já superei muita coisa, eu já tô aqui podendo entregar alguma coisa que pode ou não ajudar alguém e tá tudo certo. Dá pra começar agora, dá pra começar com o que eu tenho. Dá pra começar. E o resultado que vier disso não cabe a mim. Então eu me assumo pelas minhas escolhas e Deus assume pelos resultados. E geralmente ele é muito generoso, né? E geralmente quando ele realmente traz aquilo que esse pessoal tá falando, que é a prosperidade, que é a felicidade, porque realmente não adianta você entupir a conta de dinheiro, você ter uma série de bens materiais e ser um mendigo dentro da sua mansão por falta de afeto, por falta de preenchimento espiritual, por falta dessa paz que a gente só consegue quando se alinha com quem realmente a gente é e para de se comparar, porque a comparação é uma coisa que drena a tua energia, porque já dizia a Ayurveda, né? Ou a Yoga, agora eu não lembro, é tanta coisa. A minha professora de Yoga, ela tá muito associada com a Ayurveda, então às vezes eu me confundo, mas ela fala o seguinte, minha professora de Yoga, Leslie: diga onde está a sua atenção e o seu pensamento e eu te direi onde está a tua força. E aí, de repente, para e pensa. Ah, mas o João tem um carro, tem uma casa e tá casado. E eu tô sem carro, sem casa e tô solteiro. Onde está a tua força? Em você ou no João? Ah, mas aí os meus colegas de escola hoje já estão num patamar X, já são diretores de empresa e eu tô aqui no meu empreguinho. Ah, mas aquela celebridade, ela é muito linda e ela é muito tudo e eu jamais serei alguma coisa nesse tipo. Então, assim, sempre com pensamento no outro, através desse vício de se comparar toda hora, essa falta de presença dentro daquilo que eu realmente sou, dentro daquilo que eu realmente posso dar hoje, que já tá ótimo, né? Que tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Eu perco a força, e aí quando eu perco a força, eu perco o foco, e quando eu perco o foco, eu me confundo, e quando eu fico confusa, eu fico angustiada. E aí nessa angústia que eu comecei a pensar no que eu ia fazer na vida, e aí eu comecei a pensar, olha, eu não tenho nada assim muito bem definido, mas eu sei que todos os dias eu penso em assuntos espirituais, eu sei que todos os dias eu posso compartilhar as experiências que eu tenho hoje com vocês, mesmo sem ser uma profissional da saúde, mesmo sem ter nenhum diploma na área de psicologia, de psiquiatria, etc.
Eu tenho bastante experiência de ver o que está funcionando, o que não está funcionando para as outras pessoas, e principalmente agora que eu tava nessa questão de qual é o propósito de vida. O teu propósito de vida é basicamente se encontrar. Se você não se encontrar aqui, agora, nesse momento, se perguntando qual é a sua essência naquilo que só você sabe fazer, porque tem alguma coisa que você faz tão bem que ninguém vai conseguir te imitar e você não vai precisar se preocupar com nada, porque aquilo é básico seu. Aí quando você encontra isso, você tá no seu propósito de vida, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Às vezes você até muda e inova a tua própria profissão, muda e inova a tua própria empresa, porque partiu de você. Né? Eu tava pensando em fuga geográfica indo para outro país, eu tava pensando em mudança de status, mudança de estilo, mudança de roupa, e aí eu vou pintar meu cabelo, e eu vou cortar meu cabelo, e eu vou mudar de casa, eu vou mudar de país, eu vou mudar de profissão. Toda hora eu queria mudar alguma coisa por causa daquela angústia, porque eu não tava dentro de mim. Quando chegou naquela meditação, e aí falaram assim, Mel, tipo, eu tava meditando, sério, minha mãe veio, o caminho que você escolher é responsabilidade sua. Se você largar a tua profissão e ir para outra profissão e amanhã você se arrepender porque na outra profissão que você decidiu escolher você ainda não se encontrou, a responsabilidade é sua. Se você decidir largar a tua família, largar teus negócios e for para outro país tentar a vida e não der certo, a culpa é sua. E se der certo, também. Mas assim, para resumir, o que basicamente ficou de experiência nessa fase de angústia, nessa fase de mudança, foi assim, dá para mudar agora, sem precisar fazer nada, porque a resposta está dentro de você, a resposta não está fora de você. As atitudes que vierem fruto dessa mudança, elas vão ser legítimas, vão ser honestas e podem mudar a sua vida, mas as atitudes que vierem de base interna nenhuma, elas não vão mudar a tua vida, porque a tua missão, ela tá dentro da tua alma, dentro do teu espírito, dentro daquilo que é imortal dentro de você. Não tá no teu corpo, não tá na tua conta bancária, não tá no país que você tá, no carro que você tem, na família que você tem, no relacionamento que você construiu. Basicamente, a sua missão de vida é uma responsabilidade só sua, intransferível, incomunicável, e só você sabe o caminho certo. É óbvio que tem gente que ajuda a gente. Eu tenho aqui uma lista de umas 300 pessoas que me ajudaram, falei algumas só nesse vídeo, mas ela ajuda porque ela dá uma setinha que aponta certinho pro caminho do teu coração. Então, eu espero que tenha ajudado alguém que esteja passando por essa fase. Falar sobre a missão de vida é uma coisa muito complicada, porque é muito individual, mas é o começo para tudo, né? É o começo para tudo. É o começo para você conseguir dar aquele tipo de amor pro mundo e para você mesma, que tenha qualidade, que é único, porque veio de você e não veio de cópia de ninguém, tá bom? Obrigada. Namastê, tchau, tchau.